Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Marcos, à Paula, ao pessoal do IDES, pelo convite para moderar essa mesa de primeira infância, que eu acho que vai ser bem interessante. Conhecendo as três pessoas que estão aqui, vão dar enfoques, como eles atuam em áreas complementares, vai ser, imagino, bem interessante. Cabe a mim, como moderador, dar uma introdução ao tema. Falar de primeira infância, para mim, como pediatra, eu acho que está dentro do meu DNA, né? Eu ter escolhido ser pediatra, quer dizer, eu escolhi trabalhar com crianças. Para mim é interessante, na minha vida, ter visto essa mudança sobre a primeira infância. Então, falar um pouco do histórico da primeira infância. Quando ela mudou muito nos últimos 25 anos. Até quando eu estudei, muitas pessoas estudaram primeira infância até os anos 90, era baseado em observações, os estudiosos da primeira infância, sejam eles educadores, médicos ou psicólogos, eles tinham toda a ciência, que era uma ciência, não era uma ciência, era baseada em uma coisa empírica, né, de observação. Então, Piaget, Vygotsky, Henri Vallon, Freud, todas essas pessoas, Winnicott, foram dando subsídios, mas baseados nas observações deles. E, por volta dos anos 90, com o desenvolvimento de várias coisas nas ciências, tanto na física, na química, na biologia, na medicina, na engenharia também, começaram a se comprovar muitas coisas. Com o aparecimento da ressonância magnética, das tomografias funcionais do cérebro, passaram a quantificar e a medir muitas coisas, e aí surge a neurociência. E aí há uma mudança muito grande. Então, nesses 25 anos, a primeira infância passa a ter uma importância muito grande nos estudos. E acho que culmina no ano 2000 com o Prêmio Nobel de Economia dado ao James Heckman, que, nos estudos começados 10 anos antes, começou a mostrar que o maior investimento que poderia ser feito por um governo ou por uma pessoa, uma entidade, do dinheiro seria investir na educação das crianças. E quanto mais cedo, melhor o resultado. E, a partir disso, passou-se a ter uma visibilidade da primeira infância mais interessante, e acho que é isso que eles vão mostrar. O James Heckman mostrava muito do ponto de vista da educação, mas eu acho que eu, como pediatra, posso afirmar, e os trabalhos científicos mostram isso, que você investir na saúde na criança pequena também vai ter efeitos muito bons. E na assistência social também, e eu acho que em todas as áreas que você investir na criança, vai ter resultados de longo prazo muito importantes. Bom, nós teremos a Patrícia falando pelo Instituto CIA, que é uma experiência mais de um patrocinador de experiências na primeira infância. O Eduardo Queiroz, pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, tem uma atuação bem ampla de policy, advocacy e de atuação no campo também. E imagino que ele vai mostrar tudo isso. E o Daniel
Frank, da Red Nation, com uma ideia interessante de tentar converter os empresários como difusores da política pela primeira infância. Ontem eu conversei com ele, estava muito pessimista. Hoje ele me perguntou se eu continuava pessimista. Eu acho que, depois de tudo isso que eu ouvi hoje, estou mais otimista. Bom, pela minha lista era o Daniel, mas ele tinha falado que queria trocar. Não? Então, vamos chamar o Daniel Frank da Red Nation. Well, thank you very much for the kind introduction and also the invitation to be here with you from Washington, D.C. Thank you also for allowing me to stand up after a 10-hour flight. I feel this is more in my comfort zone. I don't know about the pessimism, to be honest with you. I think between the two of us, I might be more optimistic, but I think we'll circle back to that at the end. I'm here to actually talk to you about early childhood and business leaders. So I think we can agree the future economic success of every country depends on the future workforce. It's quite simply an investment in all of our nation's most precious resource, human capital. In America, for sure, businesses demand employees who are job-ready, team-capable, and well-prepared. Unfortunately, today, there's a failing workforce pipeline, and only 1/2 of our young people in the U.S. are developing both the skills and knowledge they need to fill the jobs of tomorrow. Here are some sobering facts for you from the United States. The majority of our 4th and 8th graders are not proficient in math or reading. Approximately 1/5 of our high school students are failing to graduate on time. And only 29%, you may be surprised to learn, of young folks in the United States who are eligible for military service don't qualify because they can't pass not only the physical standards, but also the mental component that's required in exams that are similar to a lot of the exams provided in the workforce itself. This is even more acute in STEM field positions, science, technology, engineering, and math. At present, or at least by 2020 rather, 94% of STEM jobs in the US, including finance and IT, will require post-secondary education. And we're nowhere near that mark to fulfill those obligations. So what I do, and what we do at Ready Nation, is help business leaders understand that quality early childhood development is quality workforce development. We're a business member organization with over 1,300 members across the United States, ranging from Fortune 500 CEOs to executives of chambers of commerce to small and medium-sized enterprises. Our mission is simple. We mobilize business leaders to engage key policymakers and the media on smart public investments in education. Now, we focus on early education because it's those first 5 years of life in which 90% of the brain forms. We want to get children on the right track, not only to be competitive in the marketplace, but to be the customers and citizens and neighbors we desire. Now, before I get into the business case for early childhood that we frame in terms of economics and brain science, it's important to understand that our model has allowed for some real tangible results in the United States. In the past 3 years, our work has contributed to $3 billion in new federal and state legislation in the US to help kids across a range of issues. We've also, in the past 3 years, managed to achieve over 500 policy communications. By that, I mean either meetings with CEOs and members of Congress or state legislators, or op-eds, if you will, in various newspapers with media hits. And the visibility now in the United States, particularly in the last several years,
for companies to be out in front on this issue has really changed the dynamic, and it's being talked about much more than it ever has been in the past. Now, we advise our business leader members who are part of our network, which is free, by the way, to speak out and lend their voice in an array of opportunities. But ostensibly, there are no dues, there are no fees, they're not paying us, they're not funding any of these legislative pieces that we're looking to enhance the lives of kids. All we expect from our leaders is to receive certain information from us by email that gives them the opportunity to then participate or lend their voice in the future. If they only have 5 minutes, we will use that well. Examples of how we use CEOs' times is, first, direct policy engagement. So we may have the CEO of Procter & Gamble meet directly with the chairman of the Education and Workforce Committee on the Hill at Congress. Now imagine if somebody comes from the advocacy space talking about how early childhood development, not only education, but health and parent supports, is truly important. And that's great, and it's a fantastic thing that advocates have been able to mobilize in the past. But imagine hearing that from the head of one of the largest companies in the US, who says, I don't have the current employees that I need, and I don't necessarily have a pipeline for the employees my company is going to need in the future. And to hear it from them, not as early childhood experts, but simply as mouthpieces for an organization like ours that has the team of experts to provide them with the information to make those kinds of meetings substantive. We also have our executives speak through other media outlets, op-eds ranging from the New York Times to Roll Call to the Chicago Tribune, and participate in public presentations or events. It's, again, one thing to have advocates together and talking about this, but to get a room full of business leaders, and I know because we just had an event in New York earlier last month where 250 business leaders got together on an early Global Business Summit on early childhood investments. Now we're talking KPMG, Univision, Eli Lilly, Vanguard, not small companies, large companies who not only have a footprint in the United States but internationally. We had representatives from 17 different countries, and it was amazing to see executives take time out of their day, not just for one day, but for two, to talk about this as the most important issue, regardless of the type of product or service that their company provides. Because they know that the future of their company and all companies require economic security through employees who can get the job done and who are adequately trained. Realistically, this just doesn't happen overnight. To go to a CEO who may not be convinced that, hey, early childhood investments is really where your priority needs to be. They're concerned with making their products or delivering their services. But we've managed in the past several years to accumulate information in two frameworks, brain research and economics, that puts it in the right perspective so it's palatable for business leaders who can then go to legislators and effectuate meaningful change through policies, public policies that are well-funded and help primarily disadvantaged youth. The reason why we give them a brief summary of the neuroscience is clear. I mentioned that 90% of the brain growth occurs by age 5, but what you may be surprised to know is that the early learning and achievement gap may show up as early as 9 months old. Disadvantaged children in the United States can show up to primary school already 18 months behind. 18 months behind. Also knowing half as many words as some of their peers. This is not something you can just play catch up with. And the truth is that those kids who fall behind, who are behind in primary school, and then again in 3rd grade aren't reading properly, you'll see that statistically, longitudinal studies have shown
that this affects adversely the economy and society in several ways. It increases, at least in the United States, the need for more remedial education, which is a large expense. It increases the incarceration rates because a lot of these kids that don't get the right start end up taking the wrong path in life, if you will. And it is extremely important to understand that so much of the brain forms so early in life that to not put the money behind high quality early learning during that developmental stage, that you're really shortchanging kids for the future. The economics argument has always been pretty clear in my estimation, at least the long-term benefits. You know, it's good to the individual for the potential of increased earnings and education and quality of life, and it's good for the public because they're the big winner through savings in crime and justice and healthcare and remedial education. But we also noticed in the United States that there's been an economic return in the short term as well. I know that daycare is a hot topic here in Brazil. And if you consider that high quality early child care and preschool professionals in the US spend at least most of their earnings, to be honest, locally in their communities, then when one of those institutions go up and the teachers are there and the teaching professionals happen to spend their money locally, you realize that they end up realizing $2 in local spending for each federal dollar spent on childcare. And that is a newer component of the economic argument, because normally you wait for the 20 years to determine that, wow, we helped them out in the first few years, now look where they are at age 20 down the road. If I can, I'd like to just say that throughout the US, we have companies, foundations, business groups. The Federal Reserve Board has spoken out on this issue probably 28 times in the last few years. Janet Yellen's been quoted. It's not a new phenomenon that business leaders are framing this in a workforce development context. What's new is having an organization that drives the conversation to allow these CEOs, whose business is not early childhood advocacy, to take a moment of their time, which is fully supported by us, to then reach legislators that results in the billions of dollars of funds that go to these disadvantaged kids. Now, thankfully, with some funding from the Bernard Van Leer Foundation, we've also begun in the past year and a half to expand our model internationally, or at least to consider beyond the scope of the United States. And I'll be honest, when the mention was first made that the country that we were supposed to be working with or trying to see if the model that we'd created in the US could not necessarily be replicated, but lend itself to some substantive movement on the issue of early childhood education and development, and they mentioned Uganda, I don't think that was in our minds as the first place on the planet where a strong business community might be able to tackle this. That said, there's a large Chamber of Commerce-like organization called Private Sector Foundation Uganda that we were working with, and to be honest, within a period of 8 months, their Minister of Finance, the country's Minister of Finance, and Minister of Education were in major newspapers in Kampala and elsewhere talking about this issue and framing this issue as a workforce development issue specifically. And that's a big deal. I mean, this was not necessarily, again, the first choice for one to consider as far as epicenter of business, but if our model can lend itself to strong business-type organization on the ground that can get more traction for this idea, then imagine what can happen in a place like Brazil, where you already have the infrastructure in place, to really make waves. Now, again, this isn't to say that the model that's used in the United States is to be replicated. We have a very different system than you do politically. We don't necessarily, as far as I can glean in the past few days, certainly
the same level of animosity or thoughts about corruption being synonymous with government and or business specifically. But that said, there are several tactics that we do use that would make a lot of sense, even if you think or would consider that it may be difficult to go the route of putting business leaders with legislators to make these policies move forward. And some of those examples, again, include getting your major business players in Brazil to talk to the media about this issue and frame it in terms of our future workforce. Because, again, every company, I think, would agree, be it a private foundation that's here or a smaller company, everybody realizes at a certain level that you are your employees. And if you are not getting the kinds of people that can fulfill your mission as an organization, be it for-profit or non-for-profit, then you can't succeed, and you cannot compete regionally, let alone think to compete globally. So with that said, I think I will leave you with the idea that one of the ways in which our group helps get this messaging out is to have the ready-to-go database on our website, which provides, if you will, examples of initiatives from companies all across the world, and how those initiatives affect in the local community or in a broader scale early childhood development, which is not just education, but also nutrition and parent supports. And I welcome everyone here to take a look at the website. It's www.readynation.org, and you can join. It's free to be a member. That only means you get some emails from us with information, but also we're happy to provide examples from your company on our website to help promote good best practices. And I look forward to hearing what my fellow panelists say, because I know one of them already. Fantastic. Thank you very much. Chamar a Patrícia Lacerda para falar da experiência do Instituto CIA. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui, especialmente falando dessa nossa causa, né? Estar aqui com companheiros de luta pela mesma causa. E queria explicar um pouquinho o que o Instituto CIA está fazendo também neste painel, não apenas no painel da primeira infância, mas apoiando este evento, né? O Instituto CIA, ele é uma instância que planeja, operacionaliza e monitora o investimento social privado da empresa CIA no Brasil. E essa empresa tem uma história muito interessante, porque ela foi fundada em 1841, por duas pessoas, irmãos. O C e o A, muita gente não sabe, mas é a inicial do primeiro nome de Clemens e August. E esses dois irmãos, de uma família de fazendeiros alemães na fronteira da Holanda, eles tinham esse ethos católico. Eu fico sempre brincando que eu queria muito conhecer a história da mãe desses dois rapazes, né? Porque provavelmente a família toda incutiu neles valores muito profundos. Então, tem uma parte da história que conta que, na verdade, eles queriam fazer um grande projeto de geração de renda e emprego, porque eles viviam numa situação confortável, mas numa comunidade onde tinha muitos problemas, e já tinham essa visão de que era impossível você isoladamente ser feliz num contexto onde as outras pessoas estavam passando necessidade. Bom, isso eu não sei se procede, mas, com certeza, o primeiro rendimento da empresa, parte desse rendimento foi retirado para a doação para os pobres. E esse primeiro gesto que o August fez,
ele é um gesto que continua até hoje. Então, ele é um DNA muito importante e que ele foi, ao longo do tempo, se transformando e construindo, tanto do lado da família, instituições, como no lado das empresas, práticas empresariais que pensavam na oportunidade de participação social dos empregados, mas também institutos e fundações ligados aos vários negócios que essa empresa foi gerando. Então, essa ideia de longo prazo, né, uma coisa que vai se perpetuando, é uma história que a gente fala que é de continuidade e reinvenção constante. E é uma família que é uma empresa familiar, e é uma empresa que está indo para a 6ª geração. Então, essa visão de longo prazo e esta experiência de viver pensando nas próximas gerações e de cuidar do negócio e dos investimentos pensando nas gerações futuras, eu acho que traz para a gente essa pauta da primeira infância como uma pauta possível, que não é a pauta mais evidente quando a gente pensa no conjunto dos investidores sociais no Brasil. Mas, voltando um pouco nesse movimento de continuidade e reinvenção, ao longo desse tempo, a ideia da dignidade humana era a grande questão. E a dignidade humana está sempre também sendo repensada e reinventada. E a grande constituição que ancora essa ideia, independente das religiões, são os direitos humanos. E, em 59, você tem o direito da criança, né, que aí é uma visão. Os direitos humanos, eles têm esse projeto de humanidade, uma humanidade onde as pessoas podem ter, de fato, uma irmandade humana, e o humano pode estar vivendo na sua plena essência, né? Essa questão de ser todo mundo, de não ser só alguns privilegiados. Acho que tem várias questões colocadas aí. E o fato dele se desdobrar em direitos específicos é muito importante, e acho que hoje, a gente, pensando nos objetivos do milênio e depois nos objetivos de desenvolvimento sustentável, de alguma forma é uma continuidade desse projeto de humanidade que vai se desenvolvendo, que vai se completando. E, no Brasil, essa declaração ela influenciou fortemente a Constituição Federal nos capítulos que falam de educação, de saúde da infância, e depois, fortemente, o Estatuto da Criança e Adolescente. O Instituto CIA é criado em 91, um ano depois do Estatuto. Então, no movimento social, desde a Constituinte, muitos grupos estavam mobilizados para fazer com que esses direitos fossem pensados e fossem atendidos, né? E o Brasil tem um caldo cultural interessante, porque ele é muito paradoxal a relação deles com as crianças, do brasileiro com a criança. Tem uma valorização, as crianças são bem-vindas nos lugares, mas elas são cruelmente tratadas, tem um nível de violência, o atendimento é muito precário, e todos os estudos vão mostrar que quem carrega o ônus da desigualdade brasileira são as crianças negras, pobres, enfim. Isso está muito concentrado, elas pagam um preço muito alto dessa nossa sociedade. Então, esse caldo cultural, em 91, estava muito impregnado disso. E a nossa missão, então, foi estabelecida como promover a educação de crianças e adolescentes, o ECA muito repercutindo aí nessa missão, por meio de alianças e fortalecimento de organizações sociais. Então, tinha aí uma visão de que, para um ambiente democrático, fazia parte do papel do investidor social privado fortalecer instâncias da sociedade civil, organizações da sociedade civil, que lutassem pelo direito de todo mundo. Então, esse foi um papel que a gente se atribuiu naquele momento e que vem constantemente pensando como é que a gente reorganiza e reinventa esse papel. Então, parte do que o Instituto CIA faz hoje e tem muito essa discussão de cultura de doação. Nessa perspectiva, acho que essa pergunta que esse fórum coloca, né, é uma pergunta que tem que estar sempre sendo
feita por cada um, que é qual é o papel do investidor social privado, tendo a história que eu tenho, tendo os recursos que eu tenho, tendo a visão de mundo que eu tenho. Então, no nosso caso, essa ideia de fortalecer o tecido social, que é uma forma de fortalecer causas específicas, ela é muito central. Então, a gente discute no GIF, apoia essa discussão no âmbito do GIF, da UINGS, do IDES, de que forma que a gente está pensando esse papel da filantropia e do investimento social para fortalecer o tecido social. Então, como é que a gente faz isso na questão da primeira infância? A gente tem esse mandato de educação, que já é um recorte. E a gente foi pensando, fazendo estudos de cenário, quais eram os atores do cenário social que estavam atuando em função dessa agenda da primeira infância ou da educação infantil. E aí a gente olhou e tinha nascente a Rede Nacional pela Primeira Infância, que é uma instituição que hoje congrega mais de 200 organizações do governo, do terceiro setor e algumas empresas, começa a ter algumas empresas para pensar um plano nacional pela primeira infância, pensar o que era específico e como que intersetorialmente a gente tinha que pensar essa questão. Então, a gente apoia, já estivemos no Conselho Gestor da Rede Nacional desde dessa fundação da rede. Outro movimento é a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que faz advocacy principalmente pelo financiamento da educação. Então, a gente tem dois grandes ganhos de escala, se a gente vai pensar, que é o Fundeb, que é o fundo que financia a educação pública. Ele era antes o Fundef, que era só a educação fundamental, e, por toda uma luta e uma mobilização, ele ampliou e trouxe a educação infantil para esse mesmo fundo, sendo o fundo da educação básica, né? Trouxe o ensino médio e a educação infantil. Então, são alguns apoios que são bem estruturantes dessa ideia de como que o Estado vai financiar e você faz esse apoio para essas organizações. O MIEB também, que é um movimento interfóruns. Como é que a gente faz essa relação? Isso é uma discussão de... A própria ideia de doação, às vezes, ela coloca uma assimetria muito grande entre quem ganha, quem doa e quem recebe, né? E isso é uma questão que a gente precisa pensar em termos de mudança de padrão de relacionamento, como é que a gente muda um padrão cultural do Brasil, que quem tem dinheiro tem poder e, portanto, está legitimado a ter a palavra final e dizer o que o outro tem que fazer, e estabelecer um tipo de relação onde tenha um diálogo, porque você vai aprender muito mais se você estabelecer uma relação mais igualitária com esses movimentos e com essas organizações. Então, a gente não concorda com tudo que esses movimentos propõem, mas a gente respeita profundamente o processo de desenvolvimento e apoia esse processo deles se desenvolverem, porque isso também está tudo em disputa. A participação social, a forma de fazer advocacy, está tudo em mudança, então também é nosso papel desenvolver habilidades e competências, digamos assim, né? Até com cuidado com a própria linguagem, porque são linguagens que, às vezes, dão muito atrito, mas isso é um papel. Não é o único papel que a gente tem nessa agenda, a gente também pensa que a gente tem uma legislação e documentos muito importantes, mas que todo mundo reclama que eles estão muito distantes da prática. Então, a gente se coloca nessa posição de experimentar com outras organizações, como é que traz mais para perto, por exemplo, as diretrizes curriculares de educação infantil, para uma coisa prática. Isso é viável? Como é que isso vira cotidiano nas creches e centros de educação infantil, por exemplo, no Nordeste? Então, a gente desenha com organizações parceiras, técnicas parceiras, projetos dessa natureza, e faz uma transferência programada para que este projeto que a gente fez junto seja depois gerido autonomamente por essa organização parceira. Então, também essa é uma visão de passar a bola e fortalecer esse movimento.
e outras coisas. Eu queria citar aqui uma iniciativa e um esforço que eu acho que a gente vem fazendo e nem sempre tão bem sucedido quanto a gente pensava, que era fazer coisas juntas, né? A gente foi convidado pela Fundação Maria Cecília algumas vezes. José Luiz também estava nessa iniciativa que a gente apelidou de AIPIM, num determinado momento, né, que era uma associação de investidores pela primeira infância, por uma primeira infância melhor. E aquilo era a ideia de o que a gente pode fazer junto, pensar de uma forma mais global o problema e construir uma teoria da transformação coletiva, né? Acho que a gente consegue, de alguma forma, fazer parcerias de 1, 2 organizações, mas pensar nesse escopo ainda é uma coisa difícil. E é um desafio que eu acho que relançar esse convite e relançar esse desafio para nós mesmos. Nós também participamos do Fundo Juntos pela Educação, hoje com o Instituto Arcor, e a gente fez uma transferência do programa que a gente tinha de educação integral para a educação infantil, um programa que chama-se Primeiro a Infância, prioridade da educação infantil. Quando a gente foi pensar esse projeto, nós fizemos um mapeamento também de outros investidores que estavam atuando na educação infantil, fizemos uma convocatória, tentamos novamente fazer um projeto coletivo, e ele ainda não é um projeto coletivo como a gente pensava, mas a gente quer que ele seja monitorado e que tenha um conselho desses que se aproximaram, e ele é um fundo aberto que também esse convite continua e permanece, né? E eu queria, só para terminar, que ela está me avisando ali que o tempo vai passando, trazer para o tema, a gente está falando de crise econômica, crise de corrupção, crise política, mas eu acho que tem uma crise cultural também, ou seja, tem uma oportunidade de mudar o enfoque cultural, mudar o chip para algumas questões, para a gente poder repensar as soluções que a gente vem criando, porque, às vezes, a gente está tão acostumado a ver problemas de um jeito torto, né, que, se a gente não mudar o chip, muitas vezes a gente não vai poder pensar. Então, uma questão que eu acho que impede mais investimento na primeira infância, porque evidência existe para todo lado, isso é inevitável. Tem uma evidência ética também, né? Se a gente vai pensar em proteger, por exemplo, o meio ambiente, a gente vai proteger as nascentes. É uma analogia muito rápida de fazer. Como é que a gente protege as nascentes humanas, né? Quem está chegando no mundo agora? Depois a gente sai correndo atrás do prejuízo. Ah, mas os meninos não fazem passeata, não assaltam a gente a facada, eles não gritam, eles choram só com a mãe. Então, a gente fica esperando o problema estourar na nossa frente para poder tomar uma solução. Então, o primeiro chip, eu acho que é esse chip do prazo. A gente está acostumado a ser muito imediatista. O segundo chip, eu acho que é esse chip do olhar para um problema em conjunto. Não apenas juntar os nossos projetos, mas vamos olhar para os problemas em conjunto. E eu acho que o terceiro é olhar para a criança de outra forma. A Lígia Ortélio costuma falar que todas as revoluções já foram feitas, menos a revolução das crianças, né? E a gente, quanto mais a gente estuda e se aproxima da criança, a gente entende como a gente desperdiça, como a gente tem uma visão antiga, equivocada sobre o poder das crianças, né? A gente trabalha muito apoiando projetos de participação infantil. Tem um prêmio de participação infantil que a gente faz com o CECIP, com a Vanler também, e a gente vai descobrindo a possibilidade das crianças participarem da construção das políticas urbanas, de transformar situações onde os adultos estão todos completamente catatônicos. Por exemplo, o que aconteceu em Teresópolis, né, em Mariana, com essas grandes catástrofes, a gente começou a fazer um trabalho agora, acompanhar um trabalho que foi o que aconteceu depois daquele grande deslizamento em Teresópolis. Tem um projeto que chama Terra Nova, e estava todo mundo tão sem energia de transformação, de pensar futuros possíveis
nessa coisa muito pessimista, muito realista, como ser otimista, tendo uma visão realista das coisas, né? E as crianças, de alguma forma, elas puxam, não só porque elas querem lutar pelo futuro que elas têm, mas como elas puxam capacidades criativas e de invenção e de mobilização interna emocional, se não for pelo além, se não for pela vida eterna, que seja pelo menos pela vida que está aí brotando e com força, né? Então, era isso que eu queria dizer. Obrigada. Bom, a gente vai ter uns 15 minutos para pergunta, então, se alguém tiver, já pode enviar. Vamos terminar as palestras aí com o Eduardo Queiroz falando do projeto da Fundação Maria Cecília. Boa tarde. Eu acho que para dar uma acordada, todo mundo, a minha sugestão é começar de uma maneira diferente. Eu trouxe um vídeo para nós assistirmos, e então eu vou investir 4 minutos do meu tempo e do tempo de vocês nesse vídeo. Por favor. Quando você achar que está acabando, não acabou ainda. Não desliga, por favor. Professor Einstein, if you had just one question about the universe, what would that be? Is the universe friendly? E aí, então, eu peguei ele no colo e comecei, nossa, então, oi, finalmente, né, fomos apresentados. Você que estava aí dentro, eu que estava aqui fora. Naquele minuto eu falei, nossa, quanta coisa eu tenho a aprender com você. I had 35 years without children. It was everything about myself I had to change. She thinks she's just as big as her big sister, but she's definitely not a princess, huh? Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections. Up until about 6 months of age, babies are citizens of the world. They can hear the distinctions in every single language. The first few years is very much like building the frame of a house. So you're constructing the framework upon which everything else will develop. Acho que a partir do momento que abriu o olho, já tá sentindo desde da barriga mesmo, que já vai chutando. Vai, meu, esse espaço aqui tá ficando pequeno, cara. Those babies in the first 5 years are ultimately plastic to whatever experiences come in. Instead of thinking of them as being blank slates or living in a blooming, buzzing confusion, really, we're now realizing that they're the best scientists and the best learners that we know of in the universe. It doesn't come ready-made, it comes ready to learn. Babies, infants do not learn from video, they don't learn from TV, they learn from real-life interaction with people. The mother, this whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that love is an important part of the economy. One of our friends asked my wife, what do you feed this son of yours that he's growing so healthy and so beautiful so quickly? And we both responded, we just love him, and God takes care of the rest. When kids don't get that, what happens is that they feel they don't have any mastery over the world, that they may feel stressed. That kind of neglect can seriously impact brain development and behavioral development later. Children are recognizing novelty in the most mundane things. We know that the early childhood programs substantially reduce the incarceration, they reduce the crime, they actually give these children the kind of control over their own lives. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over, so you have to work with what's been built in the beginning. Yes, it costs money, but the cost in the first 5 years is a lot less than the cost of treating problems later. If you get the child, you get the man. Raising children is not a science, it's an art. What I like to tell them it's not those toys. Don't worry about having those little technologies and being able to afford those things. It's you. You're the most important thing in that child's life. It's that connection that you build between you and your child that means all the difference in the world. Um, dois, três, quatro.
mas eu vou fazer depois de 7 anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto. Bom, esse é um projeto que a Fundação Maricília está fazendo em parceria com o Instituto Alana e com a Fundação Bernard Van Leer. E você tem razão, viu, Patrícia? Porque eu acabei de chegar da Holanda hoje de manhã e a gente estava lá reunido com várias instituições. A gente era o lambari lá, né? Só tinha instituição grande. E, na realidade, a gente está em busca de instituições para ajudar a disseminar esse filme no Brasil e no mundo, que a gente vai fazer um lançamento global desse filme. É um filme brasileiro sobre a importância da primeira infância e que a gente vai fazer um lançamento global. Então, oficialmente, queria convidar o Instituto CIA e o Sabará para fazer parte dessa disseminação. E, na realidade, a gente não está atrás de recurso, a gente está atrás de parceiro para disseminar o filme pelo Brasil inteiro. Então, fica mais fácil. Então, quando convidaram a Fundação Maria Cília para fazer parte dessa mesa, desse painel, a gente aceitou com uma grande honra, grandes parceiros, tanto o Sabará, que já é um grande parceiro, o Ready Nation e o Instituto CIA. E a Fundação Maria Cília ela existe há muito tempo, desde 65, foi criada com uma outra proposta. Em 2003, a família Vidigal começou a repensar o foco da instituição, e a partir de 2006, depois de muita conversa com muitos especialistas, e eles perceberam que tinham, eu diria que ouro na mão, né? Porque em um ouro que ainda está muito enterrado, né? Que é poder mostrar para a sociedade, poder disseminar esse conhecimento que a ciência, que o Zé Luiz falou, vinha trazendo sobre a importância de se investir na criança da gestação aos 6 anos de idade, e que hoje é muito pouco ainda falado, né? Então, a partir de 2006, a Fundação Maria Cília começou a trabalhar nesse tema, que é a primeira infância, e com a geração e disseminação do conhecimento. Agora, Daniel, só para falar rapidamente para você, eu estava, há um mês atrás, mas num fórum de empresários, convidaram a gente para um fórum de empresários no Rio de Janeiro, e, para resumir bem a história, eu fui deixado, mesmo o número de pessoas, eu fui deixado por último para falar. E todo mundo falou uns 15 minutos. E aí, o moderador, que era um professor da IMD, virou e falou assim: Eduardo, agora é sua vez, e você só tem 6 minutos. Aí eu virei para ele e falei, thank you, professor. Aí eu virei para o pessoal e falei, olha, para vocês verem como a primeira infância ainda não é valorizada, a gente foi deixado por último e com um menor tempo. E que acontece ainda hoje, né? A gente investe muito na universidade brasileira, que a gente tem que investir, mas investe muito pouco nas crianças da gestação aos 6 anos de idade. E a gente paga um preço muito caro por isso, tanto que a gente vê isso no ensino fundamental 1, 2 e todo o resto. Falando um pouquinho da Fundação, então, o que a gente está fazendo, né? A Fundação ela trabalha com 3, que a gente chama de 3 eixos estratégicos. O primeiro eixo é o eixo que a gente chama de articulação, onde a gente acredita que é muito importante você convencer as lideranças brasileiras sobre a importância de se investir na primeira infância. Então, a gente tem trabalhado com deputados federais, senadores, líderes de ONG, pessoal dos ministérios, líderes de empresas até, não ainda estruturado da maneira que o Ready Nation está fazendo, e a gente montou, junto com o Sabará, com a Universidade de Harvard, com 2 centros da Universidade de Harvard, com a USP e com o INSPER, uma iniciativa aqui no Brasil que se chama Núcleo Ciência pela Infância. E um dos trabalhos que a gente faz dentro dessa iniciativa é um curso em Harvard, que a gente já levou aproximadamente 200 brasileiros para lá, né, para conversar com várias dessas pessoas que vocês viram nesse filme, vários especialistas do mundo inteiro. E isso gerou resultados, eu diria que excepcionais. A gente realmente, junto com o CIA e com outras instituições, a gente está conseguindo mexer nessa agenda da primeira infância, ainda engatinhando. Mas a gente já tem uma política pública de primeira infância em Fortaleza, aqui na cidade de São Paulo, aqui no governo do estado de São Paulo.
No Acre, agora a Van Leer está desenvolvendo. Na Amazônia, o IDES trabalhou com a Van Leer também. Goiás e Paraná, vários exemplos pelo Brasil inteiro de realmente estar movendo a agenda. Um outro trabalho dentro dessa articulação é trazer os pesquisadores para a mesa, né? E dentro dessa parceria também, desse núcleo, a gente trouxe um grupo de pesquisadores de diversas áreas da ciência para conversarem e pararem de falar sozinhos, porque eles costumam fazer pesquisa, publicar, e fica por isso mesmo, não vira política pública, não vira nada, né? E, na realidade, quando a gente trouxe eles para a mesa, a intenção é fazer que, como grupo, eles conversem com a sociedade e as pessoas que fazem as políticas façam políticas baseadas em evidências científicas. Então, a gente está conseguindo começar a fazer isso acontecer. Um outro trabalho que a gente vem fazendo, um outro eixo estratégico é a geração do conhecimento, e dentro da geração do conhecimento a gente busca pesquisa mesmo, a gente precisa de evidência no Brasil, a gente está cansado de escutar, de falar, a gente traz pesquisa de fora, o pessoal fala, isso na Dinamarca funciona, isso na Suécia funciona, o Brasil é diferente. E o Brasil é diferente, a gente sabe disso. Então, a gente precisa de pesquisa aqui dentro, né? Então, a gente tem estimulado a pesquisa prática aqui dentro do Brasil. Parceria com a FAPESP, a gente tem trazido também estrangeiros, uma instituição que chama Grand Challenge Canada, que também a gente lançou editais aqui no Brasil para fazer pesquisa prática da realidade brasileira, e aí sim a gente provar e mostrar que tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona. E o que funciona, a gente tem a obrigação de sistematizar e tentar levar para a escala, junto com esses líderes que a gente tem convencido, tem sensibilizado, capacitado, e aí busca a mobilização deles. E, por último, que eu tenho provavelmente 3 minutos agora, o outro eixo que a gente chama de práticas, né? Que a gente tem, a Fundação tem, isso desde a época que o Marcos foi quem começou isso como diretor-presidente lá da Fundação, Marcos Kissel. A gente começou um programa com municípios, um desenvolvimento de um programa com municípios, onde a gente testou um modelo, começou a testar um modelo intersetorial, saúde, desenvolvimento e educação trabalhando juntos, buscando o desenvolvimento daquelas pessoas que trabalham com as famílias e com as crianças, né? E aí é todo um programa complexo que começou aproximadamente em 2008, ele foi se desenvolvendo. Em 2012, a gente assinou um convênio com o governo do Estado de São Paulo, e hoje o governo do Estado de São Paulo está levando isso para a escala, né? E isso deu muito conteúdo para a gente, muita experiência prática para a gente conversar com esses gestores públicos, não só do Brasil, mas fora do Brasil também. Então, e permeando tudo isso, sempre trabalhando com avaliação, né? É importantíssimo avaliar. A gente sabe que não só empresários, como o dinheiro hoje na filantropia, de maneira geral, quer saber se ele está sendo bem aplicado. E ele só sabe se está sendo bem aplicado se você avaliar, né? E a gente sabe que avaliar nem sempre é positivo. Então, a gente tem que estar pronto para mostrar os resultados positivos e negativos. Então, de maneira geral, esse é o trabalho que a Fundação vem fazendo até 2015, e eu não vou conseguir falar, mas a gente está agora, a gente vai continuar na primeira infância, mas a gente está dando uma pequena revolucionada no nosso trabalho na Fundação. Então, a partir de 2016 até 2021, a gente vai atuar, eu diria que mais cirurgicamente, em algumas áreas. E educação infantil é uma área que a gente vai atuar mais de perto, provavelmente junto com vocês. Lideranças é uma outra área que a gente vai atuar também mais de perto. Um outro tema que a gente vai atuar é o que em inglês chama parenting, né, que é essas crianças que estão fora das instituições. Ninguém fala delas, 0 a 3 anos principalmente. Em São Paulo tem 120 mil crianças em fila de creche. Quem que está cuidando dessas crianças? A gente não sabe. Então, é importante a gente saber e ter ferramentas, ajudar os governos a terem ferramentas aí para trabalhar com essas crianças. E, basicamente, a gente vai continuar também gerando e disseminando conhecimento, porque as nossas pesquisas mostram que a sociedade brasileira ainda não sabe a importância de se investir na criança pequena. E a gente tem que deixar isso muito claro. Bom, obrigado e bom painel para todos.
Parabéns a todos pelas apresentações, muito boas. Não chegou nenhuma pergunta, mas eu tenho algumas. O Eduardo já respondeu uma que eu ia perguntar, até procurei se a Ana Lúcia está por aí, mas eu acho que ela não está. Mas eu ia perguntar, até porque o Daniel falou de acessar mídias, e etc., eu ia perguntar do filme. Então, depois você diz quando vai ser lançado. E só para dizer que a gente já divulga nas nossas redes sociais bastante, né, os teasers que vocês têm colocado à disposição. Acho que cerca de 15 dias atrás, um mês atrás, o Eduardo também estava presente, mas num evento produzido e patrocinado pelo GIF, com as fundações familiares aqui de São Paulo. O Ricardo Paz de Barros apresentou um cenário que ajudou o meu pessimismo, que mostrava que o Brasil estava perdendo uma janela de investimento na infância e na educação. O que a Coreia fez há uns 10 anos atrás, a gente deveria já estar no mesmo nível de investimento na educação, e nós estamos perdendo, eu não me lembro a data que termina essa janela, mas é 2020 e alguma coisa. Então, eu queria perguntar para vocês, primeiro ao Daniel, mas para vocês é a mesma pergunta, mas mais voltada no Brasil. O quanto desse estímulo, ou essas informações que são dadas aos empresários, chega na criança. E a mesma coisa para o Eduardo, a dificuldade que a Maria Cecília tem, ou do NCPI tem, de fazer que as políticas públicas cheguem na criança. Agora, com a coisa do governo do Estado, provavelmente vai melhorar, mas, mesmo assim, não é geral, né? Não é universal para o Estado inteiro. E a experiência do Instituto CA nessa mesma coisa. Só lembrando que o Prêmio Nobel do Heckman, que aparece no filme, já tem 15 anos, né? Well, with respect to the United States, I would say that the investments that I discussed, the public investments, the public stream of money to the tune of $3 billion over 3 years, led to actual programs that affected primarily disadvantaged youth across the United States. Now, those programs range from MCV, which is grounded on parental supports, so dealing with expectant mothers or others who are taking care of young children and need the tools to help properly deal with nutrition and other real-life factors that influence the development, the healthy development of their child, to quality pre-K programs. And I will simply say that out of that $3 billion, a good $1.2 billion probably represents more individual state action on the state level. So from Colorado to California, from Florida to Maine, would be different programs that went to primarily disadvantaged youth. But no, it's not just lip service. I mean, these are policies that were put into place that are based on proven research and that have real results, which is why we continue to back them. Thanks. Vou pegar e depois passo para o Eduardo. Eu acho que tem uma vantagem para as empresas trabalhar com criança, porque é uma causa que não tem ninguém que vai ser contra, né? Eu sou suspeito. E é bonitinho, não é aquela história de trabalhar com temas polêmicos, né? Ou com uma coisa de direito, assim, uma coisa muito na ponta da sociedade, ainda questões de aborto, questões de direitos humanos ainda mal estabilizados em termos culturais. Então,
em termos de associação de imagem, é bom. Ninguém vai achar ruim de aparecer. Só que, quando você vai pensar qual é a infraestrutura política de atendimento, qual é a história desse atendimento, o buraco é tão embaixo, eu fico brincando, que a gente faz avaliação e vai fazer a tomada de base, a linha de base, e a gente acha que vai sair do primeiro andar, e a gente sai do quarto subsolo. Então, por quê? Porque, por exemplo, na educação, você tem, muito recentemente, incorporado na pasta da educação, a educação infantil. Ela vem da assistência, atendendo um pouquinho a gente, com creches comunitárias. Então, até trazer isso para uma coisa que é bem valorizada, num sistema que já é precário, você tem aí a franja mais precária desse sistema precário. Então, você tem os profissionais mais mal formados, os municípios que são responsáveis, eles não têm recursos, muitas vezes. Então, você tem uma série de fragilidades superpostas que vão fazer com que mexer essa qualidade do atendimento em larga escala, ela seja uma coisa muito desafiadora. A gente também tem que estar conjuntamente atuando nisso, né? Então, mas eu acho que, em termos de associação à imagem empresarial, ela está com vantagens em relação a outras causas. Eu vou dar só um dado de uma pesquisa, talvez o Daniel se corrija se eu estiver errado, Daniel, mas tem uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e que colocou, a pesquisadora olhou uma família que era uma família de pessoas que trabalhavam, que tinham ensino superior, e uma família vulnerável. A diferença da criança que chegou, quando a criança chegou no primeiro ano do ensino fundamental, ela tinha um vocabulário com 30 milhões de palavras a menos do que a criança da família que tinha o pessoal com ensino superior. Então, a corrida começa muito desigual, se a gente não tomar conta da criança da gestação até os 6 anos de idade. E tem pouca gente olhando para isso, como a Patrícia acabou de falar. Agora, eu fiz uma ponte aérea, eu prometi que não vou mais fazer isso, fiz uma ponte aérea para Boa Vista, quinta-feira de semana passada. Eu saí às 6 horas da manhã e voltei às 1h30 da manhã. E eu não sei se todo mundo sabe onde é Boa Vista, é no meio da floresta amazônica. Quase, na fronteira ali com a Venezuela. E olha, Zé Luiz, eu posso falar que a minha viagem valeu a pena porque a Tereza Surita, que era deputada federal, virou prefeita. Eu estive lá 2 anos e meio atrás. Ela estava começando um programa de primeira infância. Ela me falou: estou começando um programa de primeira infância. Ela se elegeu prefeita por causa do curso. Eu fui lá agora, quinta-feira. Eu juro por Deus, assim, o trabalho que ela está fazendo é sensacional. Todo mundo precisa conhecer o trabalho que ela está fazendo lá. É algo, e com base, tudo com evidência científica. Não tem nada que ela acha legal. Tudo com evidência científica, no meio da floresta amazônica. Então, a minha resposta, sim, está chegando. Nem sempre chega. Era mais para você falar da dificuldade, mas para me deixar mais otimista, essa resposta está ótima. Tem uma pergunta aqui da Sofia do IDES, que vai de encontro. Eu queria que você respondesse, mas que o Daniel falasse da experiência nos Estados Unidos, mas acho que ele já respondeu um pouquinho. Qual o papel da avaliação para criar evidências para convencer o poder público? Olha, bom, acho que todo mundo aqui sabe a resposta, né? É fundamental o papel da avaliação. O negócio é que nem sempre os gestores públicos sabem disso, né? Nem todos acham que a avaliação assim é tão fundamental. Mas eu acho que é todo parte de um conjunto, né? Quando a gente traz esse filme, isso é uma ferramenta. E eu acredito que a avaliação também é uma ferramenta, né? Então, a gente tem que trazer várias ferramentas para se convencer. E eu acho que a ferramenta da avaliação é uma ferramenta muito forte, porque aí não tem mais discussão. Não tem o eu acho, né? O meu assessor acha que, porque ele viu não sei aonde. Não, olha,
Até aqui está provado que funciona. Então, a gente costuma levar várias ferramentas para depois, aí traz avaliação e eu acho que aí não tem muita conversa, né? With respect to Eduardo's comments, he's absolutely right. For Brazil or for any country, in order to mobilize business leaders, it's imperative that you frame the argument in terms of economics and data that they can rely on, because talking about it because it's a good idea or because it feels right doesn't get the job done with the business community. It doesn't resonate, and I don't necessarily think that it should. The fact that it's a moral imperative that we be doing this, but then crossing the next step to show the data as to why your company needs to do this to be successful, not only within your region, but on the global scale, is really the driver for why these folks in the US have committed their time. But let me just contextualize that a second. When I say that CEOs have committed their time, I mean that our network has been so unique that we've fully supported them to commit their time. So if their name appears on an op-ed in the New York Times that gets traction on this issue, our team, which is composed of about 100 people, our communications team would write that op-ed, they would read it, sign it, and we would submit it for them. So that's 5 minutes of their time, but imagine the impact when their name appears on something that's read by a circulation of over 2 million people. So that's the kind of thing that I'm talking about. Patrícia, queria fazer algum comentário? Não. A gente, acho que terminou o tempo, vem vindo uma pergunta. Eu queria fazer um comentário, quer dizer, na minha introdução, eu não li o texto que eu tinha escrito, mas ele era mais evidente quando eu falo do começo do século XX, de Piaget, Freud, e vai indo, eu falo até a segunda metade do Winnicott, que mostra a importância das mães na criação dos filhos, né? Isso tudo era empírico. A partir dos anos 90, eles começam a ter evidências científicas, quer dizer, é comprovado que aquela ação resulta num resultado. E então, para mim, que sou médico, para mim a evidência é um apelo muito forte. E eu, quando era conselheiro da Maria Cecília, vivia brigando no conselho que a gente precisava achar evidências. Mas esse é um assunto que nem tem o que discutir, né? Tem tantas evidências, como a Patrícia falou. O Andrés, da Somar, ele faz mais um comentário. Não consigo desligar a mãe da criança. Conhecem programas que trabalhem esta união, mãe e criança? Eu acho que muitos trabalham. Eu vou pensar aqui, não sei se a Patrícia trabalha mais nessa área, algum específico? Eduardo? Eu acho, alô, todas as evidências, de fato, você tem que apoiar. Tinha uma campanha de aleitamento que era muito interessante, que era assim: se você não pode dar leite, pelo menos dê força. Eu acho que tem a criança, ela tem uma cadeia de cuidados, e eu acho que por isso que, quando termina o filme, né, fala assim: você cuida da criança que você está cuidando do adulto. E, de fato, você tem que fazer o contrário, muitas vezes. Como é que a gente trabalha para melhorar o atendimento da educação infantil? A gente tem que trabalhar com os professores, a gente tem que trabalhar com a família, você mexe com a comunidade inteira, principalmente quem está com cuidado fundamental. Hoje, nós também estamos passando por uma mudança em uma estrutura bem grande, inclusive global, no Instituto CIA. Agora tem a CNA Foundation, que é uma agenda global, e a gente tomou como eixo transversal mulheres, porque aí é uma discussão de questões sociais que atravessam a cadeia têxtil. E para chegar na criança, a forma como a gente escolheu atuar foi pensar o eixo estratégico mulheres. Então, é um pouco essa ideia.
Acho que, falando de programas que trabalham com mães e crianças, o Mãe Coruja Pernambucana é um exemplo excepcional de O Mãe política Coruja pública. é mais para pré-natal, né? Não, eles acompanham, eles têm você foi lá, tem um canto da coruja, eles fazem pré-natal, depois a criança vai lá com a mãe no canto da coruja, que às vezes é uma cidade muito pequenininha, de 10, 15 mil habitantes, que tem uma garagenzinha que eles transformam aquilo num canto da coruja, onde tem, às vezes, uma psicóloga, uma enfermeira, que vai trabalhar com aquela mãe, com a gestante antes, mas depois com a mãe. Então, muito interessante. A própria família que acolhe de Boa Vista é um trabalho muito interessante. O PIN, né? Tem vários. Eu não estou me lembrando nenhum específico, mãe, criança, mas o Eduardo, eu vou levantar a bola para ele. A própria decisão da Maria Cecília trabalhar em parenting é um pouco isso, né? Sim, então, com certeza. É isso que a Patrícia acabou de falar. Certamente, mas só mencionando as pessoas que eu falei aqui, eu citei muitos, mas o Freud e o Winnicott mostram claramente da importância tanto da mãe, principalmente da mãe, né? A mãe é culpada de tudo, né? Mas, bom, a gente está com o tempo terminando, mas eu queria de novo agradecer ao Daniel, à Patrícia e ao Eduardo. Acho que foi muito boa as coisas. O Eduardo me deixou mais otimista. E queria convidar todos para um coffee break que vai ser servido no hall do hotel. Obrigado.